Olá, pessoal, tudo bem? Tava falando agora com o Lex, que estava aqui me ajudando. Falei, você vai ficar aqui? Ele falou, só quando até você começar. Depois eu vou ficar quietinho lá com meu pai. Ele é um amorzinho. A gente vai seguir falando de um dos nossos assuntos preferidos, porque todo mundo que faz patchwork, costura, artesanato de uma forma geral, geralmente gosta de tudo um pouco. Mas especialmente quem faz patchwork por conta de diversas oportunidades que a gente tem de aplicar o bordado e por esse contato, né, com as linhas, com as agulhas, a gente desenvolve uma habilidade mais direta, que conversa mais diretamente com o patchwork. Mas eu acho que nós somos mesmo alma de artista, né? A gente quer sempre tentar uma coisa nova. Talvez, por que não dizer, um desafio novo? E eu acho também que, além desse gostar de tudo um pouco, a gente tem fases. Eu sempre falo que as fases de bandeirolas, né? O artista tem fase que ele se apega a uma forma, outra hora a uma cor, outra hora a uma técnica, e então ele explora aquilo e de repente o interesse vira para outra coisa, sem nunca deixar daquilo que é a nossa razão principal. Eu já fiz de tudo um pouco, eu já pintei, eu já bordei, eu já fiz crochê, eu já fiz tricô, continuo fazendo, gosto de culinária, gosto desse universo da casa, né, de tudo que se refere ao fazer para casa e para gente. Já pintei tela, já pintei tecido, já pintei de tudo um pouco, e depois que eu entrei para o patchwork, então foi um amor que dura até hoje. E nunca deixei de lado nenhuma das outras coisas, então no inverno faço um pouquinho de tricô, de vez em quando quero uma toalhinha, de vez em quando quero um biquinho em alguma coisa, às vezes um crochê para colocar num patchwork, numa almofada de patchwork, por exemplo, ou só de costura, então tô sempre mexendo com essas coisas, mas o bordado nunca deixei, porque foi a minha primeira arte, o primeiro contato que eu tive com esse mundo manual foi fazendo bordado, e então eu nunca esqueci. De vez em quando eu gosto. Minha câmera tá tremendo um pouco, eu acho que é por causa do vento. Minha janela que tá aberta tem um ventinho hoje aqui. Aliás, gente, eu tô de blusa de frio. Tá frio aqui em São Paulo, né? Em pleno mês de outubro. Deixa eu tirar o fiozinho daqui, quem sabe eu consigo estabilizar. Em pleno mês de outubro, e a gente tá aqui com uma semana inteira de chuva, semana que vem também vai, e tá meio friozinho. Não que eu esteja reclamando, que pro bordado é uma delícia. A gente vai falar um pouquinho sobre o bordado no Brasil. Eu tô registrando aqui com vocês meio que en passant, e me atendo mais às histórias do que a história em si. É aquela história que documenta, que traz datas e todas aquelas coisas. A gente fala um pouquinho brevemente disso e se atém mais às histórias pessoais, né? Mas tudo isso eu vou registrar no meu blog, a gente vai ter um registro, inclusive de pontos, porque eu quero entrar bastante nisso, não só no patchwork, mas em bordado também, que são mais a minha praia. Gosto de pintura, mas é mais a minha praia. Aliás, tem uma coisa que eu tava pensando quando eu tava escrevendo, né, o textinho lá do Instagram, aqui do Instagram, que a gente aqui não tem um apego como se essas coisas fossem arte. A gente pensa em artesanato, e artesanato é meio que uma palavra meio, sabe? O que que ela faz? Ela mexe com artesanato, e meio que, fulana mexe com artesanato, como se isso fosse uma função menor, como se isso não fosse arte, e isso é arte. Só pra gente ter uma ideia, por exemplo, quem já fez de tudo um pouco, sabe que a pintura em tecido é uma das técnicas mais difíceis. Por quê? Porque uma vez que você botou a tinta no tecido, já era, você não tira. Até tem um jeito de você esmaecer, de você disfarçar, mas é diferente da tela, não desfazendo, é óbvio. A tela, você se arrependeu ou errou, você corrige. Você até consegue pintar por cima, não é uma coisa que é muito recomendável, mas dá para fazer. Tem telas famosas que tem uma pintura, outra pintura por trás. O tecido não, o tecido você colocou a cor, então você tem que ter mesmo o dom para pintar tecido. E aí uma série de técnicas, né? Mas você tem que ter um dom, uma mão boa para pintura para você conseguir fazer aquilo. E
enquanto técnica, a pintura em tela é muito mais valorizada, é considerada arte, enquanto que a pintura em tecido é um artesanato de uma forma pejorativa. Eu não acho que o artesanato é pejorativo, não é isso, mas é o que as pessoas falam, como se aquela pessoa que fizesse a pintura em tecido tivesse menos valor do que aquela que faz a pintura em tela. O veículo, o substrato, né, na verdade, é diferente, e nem é diferente, porque a tela também é um tecido, mas a aptidão, por vezes, precisa ser muito mais detalhada, né, a coordenação motora mais fina, a mão mais firme na pintura em tecido do que na pintura em tela. Então, para a gente ver as coisas como são diferentes, né, não se dá o valor que tem que ter, e qualquer que seja a arte. Por exemplo, o bordado, porque geralmente quem borda é uma pessoa que está em casa, é uma pessoa que faz para a família ou para si. Mas o bordado, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o bordado que a gente fala tanto, o Brazilian Embroidery, ele é um bordado que ele foi desenvolvido por uma senhora aqui no Brasil, uma senhora que até veio, né, de fora, mas ela... Aqui no Brasil ela desenvolveu na década de 60 e ela mesma fez experiências com que fio fica melhor para fazer esse bordado, porque ele tem laçadas, né? Por exemplo, o bordado, o rococó, se você usar uma linha muito porosa, ele não fica bonito. Então, ela pesquisou o fio, ela desenvolveu o fio e desenvolveu os métodos de tingimento, as cores. Inclusive, ela que lançou aquelas meadas que tem várias cores numa só, que é a linha varicor, e até hoje a gente, quando pega um novelinho onde tem várias coisas, a gente fala, essa daqui é varicor. Na verdade, a palavra correta seria variegata, né? Essa aqui é variegata, não, a gente fala é varicor, mas varicor era a marca da linha, e ela desenvolveu, e ela montou a fábrica, e ela desenvolveu aquilo e espalhou pelo Brasil todo. Na década de 60, isso era uma febre. Então, ela foi ensinando, ela teve a cabeça para fazer a coisa de uma forma mais empreendedora, né? Mais profissional. E aí, ela, através de ensinar, ela divulgou as linhas e aquilo se espalhou pelo Brasil inteiro. Depois ela se desfez, a gente sabe muito pouco a respeito dessa história, ela se desfez daquela fábrica e aquilo foi descontinuado. O fio era chamado de fio de seda por causa do brilho e do aspecto dele, mas não era de seda, é rayon, e existem hoje linhas de rayon, mas aquela linha varicor ainda você acha para comprar, mas feitas há muito tempo atrás, não tem, a fábrica não existe mais hoje em dia. Mas para a gente ter uma ideia de como que uma dona de casa que teve um pensamento, conseguiu desenvolver um produto e conseguiu colocar aquele produto no mercado. Então, a história pessoal dela se tornou uma história, um case de sucesso no nosso mundo, é bem próximo de nós, para ver como é que a gente pode levar a nossa arte adiante. A gente tem que escolher, tem que pensar bem, a gente tem que ter o nicho que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se você vai fazer enxoval infantil, ou o que quer seja, ou vai focar na moda, por exemplo, e qual técnica você vai fazer? Vai ser o Brazilian Embroidery, ou vai ser aqueles bordados de renda, como, por exemplo, a gente tem as rendeiras do Nordeste do Brasil, vou falar um pouquinho também sobre elas hoje. Então, a gente tem que ter o nicho. E eu coloquei também, dá para ganhar dinheiro, dá para sustentar a família, eu acho que, assim, nunca o propósito da gente é ficar milionário. O propósito da gente é ter sucesso. E nem é sucesso no sentido, eu tenho tantos seguidores. Assim, embora isso também seja uma medida de sucesso, à medida que hoje em dia você consegue fazer o seu negócio girar em função disso. Mas não é sucesso pessoal, não é isso. É o sucesso. O meu empreendimento tem sucesso. Então, como é que eu consigo? Primeiro, buscando saber exatamente o que você quer fazer. Aquilo que te dá prazer. Segundo, o
nicho que você vai trabalhar. E terceiro, buscando informação sobre isso. Tem cursos no Sebrae. O Sebrae é excelente parceiro. Eu falei sobre isso no podcast que eu participei a semana passada. O Sebrae é excelente parceiro. Ele tem vários cursos. Tem cursos, inclusive, para formação de associações, por exemplo, e aquelas outras entidades, né, que são as cooperativas e tudo mais, mas eles têm cursos de empreendedorismo, eles têm curso de como você vai empreender em loja física ou em loja virtual ou no que quer que seja, qualquer que seja, eles têm uma solução para vocês, vale a pena. E outro parceiro bom também, pelo menos costumava ser, né, até pouco tempo atrás, quando tinha investimento nos S, né, principalmente no SESI. O SESI, ele conseguiu levar muito capilarmente, ele conseguiu entrar nos bairros menores, nos mais longínquos, repassava, ensinava, formava professores que levavam adiante. Então, diversas artes e diversos artesanatos foram levados até pessoas através dos ensinamentos deles. Sempre tinha curso, né? Sempre tinha eu mesma cheguei a fazer tanto, cheguei inclusive a dar curso no SESI, cursos de culinária, curso do que quer que você queira encontrar. Eles tinham curso antigamente, eu não sei como anda hoje em dia, porque eu sei que teve aí uns desestímulos, mas de qualquer forma ainda vale a pena procurar e ir atrás. Outra forma também é você buscar fazer cursos. De repente você já faz alguma coisa, mas não se encontrou ainda. Então busca cursos, se aperfeiçoa. É importante você gostar. No nosso meio é importante você gostar do que você faz, porque senão você não tem, não só no nosso meio, né, mas eu quero dizer, tudo isso que é feito artesanalmente, seja culinária, seja o que for, é importante você gostar do que você faz, porque você só vai passar credibilidade se você ama aquilo que você faz, e você só vai ser feliz se você ama aquilo que você faz. Amar o que você faz é metade do caminho para o sucesso. É a metade do caminho. Se você ama, você já está no caminho certo. Depois é você procurar se profissionalizar nesse meio e ir até onde você queira. Porque, por exemplo, você consegue ter uma renda que seja um complemento. Seu marido trabalha, você já tem uma renda, mas você quer um complemento, você quer tirar férias de vez em quando, você quer dar uma educação melhor para os filhos, seja lá o que for que você queira. Eu quero me encaixar neste ganho, então com isto que eu estou fazendo, eu consigo fazer. Eu consigo conciliar tudo isso, porque é importante a gente buscar a satisfação pessoal da gente. Então, é importante isso para você falar que você teve sucesso e que você conseguiu alguma coisa através daquilo. Muita gente me escreve dando o testemunho de vida dela no seguinte sentido: aquilo que eu aprendi, a primeira que eu ouvi, eu guardei até hoje, porque foi uma pessoa bem do interior do Rio de Janeiro. Ela me escreveu, era quase minha xará, o nome dela é Eliane, e ela me escreveu que ela tinha saído da depressão e com aquilo que ela tinha aprendido, ela conseguiu formar a filha dela, pagar a formatura da filha dela, e aquilo me marcou, eu guardei até hoje. Mas muita gente me fala: olha, eu consigo fazer isso, olha, abri um mundo, olha, hoje em dia eu dou aulas, sabe? Então, é importante você procurar aquilo que você quer fazer, porque sim, dá pra gente ter sucesso e ter retorno. Voltando para nossa história, então, os pontos do Brazilian Embroidery são muitos, a gente vai registrar também, e a fotinho que vocês viram é de um avental, porque eu acho que é interessante isso também, né? Gente, desculpa, sentei em cima, amassou um pouquinho. É interessante, olha que gracinha que ele é, esse pontinho aqui, deixa eu pôr mais para cima. Ele é alto relevo, é uma característica do Brazilian Embroidery. E assim, ele tem também característica diferente do que era feito naquela época, porque aquela época ele era tão rococó, né? Já lembra, gente, era uma coisa tão delicada, era uma coisa tão da rainha, tão vitoriano,
tão romântico. Ele era mais empregado em babadores, em roupinhas de lã, muitas blusas de lã, de banlon, inclusive, bordadas. Eu lembro de uma vez ter visto um tamanquinho com aquele bordado em cima. Tamanquinho a gente fazia, né? Comprava madeira e vinha com o tecidinho, a gente bordava, depois montava o tamanco. Que legal, né? Quem se lembra dos tamanquinhos que a gente comprava o kitzinho para fazer? Bolsas, mas a gente pode empregar em tudo. E hoje em dia a gente tem materiais mais diversificados ainda, que conseguem dar um visual diferente para aqueles mesmos pontos. Então, é legal a gente, além de saber o bordado, o nome do bordado e tudo mais, é importante a gente saber onde colocar, como usar. E dentro do bordado, a gente também tem estilos. Porque, por exemplo, eu acabei de falar que aquele era um estilo todo rococó. Só de falar rococó, a gente já imagina como era rebuscado, né? Uma coisa tão romântica, tão delicada. Mas a gente consegue, hoje em dia, fazer trabalhos com os mesmos pontos, com lã, ou com uma linha que se comporte como a lã, e ele tem um aspecto mais rústico. E usar em tecidos mais... Oi, Jaque, tudo bem, meu amor? Um abraço para você também, minha linda. Um bordado mais... num tecido mais grosso, mais rústico mesmo. Então, a gente consegue dar caras novas pesquisando da mesma forma que aquela senhora pesquisou, a gente também consegue. E se a gente não tem que ficar preso àquilo que se oferece. Obrigada, meu amor. Olha, parece que eu só respondo a Jaque, mas não é. Ela sempre bota umas coisinhas ali, de vez em quando eu vejo, parece que pula pra mim, gente, desculpem. Obrigada, Jaquinha. Eu acho que eu vi por causa disso, né, lindona? Já tô eu me sentindo. Dá licença, vou fazer assim. Mas é assim, gente, a gente não tem que falar assim, só dá certo porque eu aprendi assim. Não, a gente pode fazer experiências. É assim que se descobrem técnicas novas, jeitos novos de fazer, visuais novos e modas novas também, né? E prazeres novos, porque muitas vezes... Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Então, a gente consegue prazeres novos, porque às vezes, com aquele material você não se sente muito bem, mas com outro você acha melhor, porque aquele bordado feito com a linha rayon, ele é delicado e ele é mais demoradinho para fazer, porque a linha é fininha, é toda delicada, mas ele é maravilhoso. E com uma linha mais grossa, a gente já tem mais rapidez no fazer o bordado. Então, a gente também tem que procurar isso, né? E ter sempre um diferencial. Quando a gente trabalha, é legal a gente ter um diferencial. Nem que for por um certo tempo, né? Mas a gente sempre vai ser a precursora daquilo. Então, é legal você ter esse empreendedorismo dentro da técnica, né? Essa curiosidade, essa ousadia de tentar de uma forma diferente, porque aí é que nascem, né? Eu gosto muito de história e eu gosto muito de pesquisar a técnica, de ser fiel, de ver como aquela técnica é feita, de saber ao fundo tudo direitinho, por que que é assim, por que que é assado, mas eu também gosto de inventar moda, também gosto de, e se eu fizer assim, será que dá certo? Então, é por aí que a gente descobre caminhos novos, né? Oi, meu amor, olha lá, agora um monte de coraçãozinho, assim, não tem jeito de não ver, né? É isso mesmo. Uma delícia também, amo esses nossos cafezinhos aqui. E então, falando um pouquinho de história, eu também já iniciei agora uma pesquisa nova para me aprofundar, porque quando eu falo de Brasil, todo mundo, puxa, eu queria tanto saber como que é, e gente, que dificuldade, é muito difícil, porque, por exemplo, o artesanato no Brasil, seja bordado, seja o que quer que seja que a gente faça com as mãos, além dele não ter essa valorização toda, demora muito para o poder público enxergar que aquilo pode atrair renda, né, para a sua população, pode atrair visibilidade e, por consequência, turismo, né, e pode também atrair indústrias que vão
indústria, comércio, tudo que se refere àquilo. Aqui no Brasil tem muito poucas experiências e principalmente experiências de sucesso vindas do poder público. Quando você entra no IFAM, você nem vê, porque, por exemplo, patrimônio imaterial, que a gente falou a semana passada, da humanidade, determinado tipo de bordado. Aqui tem nada. A gente não consegue falar isso daqui é, isso daqui não é. Nossa, não tem um interesse, porque eu acho que eles ainda não abriram os olhos para isso. Como eu citei, em Portugal, o bordado da Ilha da Madeira é o bordado da Ilha da Madeira. Aqui no Brasil a gente tem um, tá? É Caicó, se eu não me engano. Eu até anotei para falar. É o bordado de Caicó, que ele virou mesmo um bordado de Caicó, que ele virou mesmo característico de lá e ele é bem difundido e tudo mais. Mas tem muito poucas experiências do poder público e é isso que faz a coisa ir adiante. A gente tem experiências muito significativas de empresárias, como essa senhora, né, que fez a linha, que trabalhou com isso. Tem muitas pessoas, a gente tem uma grande amiga, que é a Rita Paiva. A Rita acabou de inaugurar na cidade dela um casarão da memória, onde preserva-se tudo, ali é de tudo um pouco, é a memória, é de cultura, é cultural. A Rita é um pouco ligada nessa coisa de política e tal, mas ela conseguiu fazer na cidade um lugar onde as pessoas vão e vão conhecer a história. Todas essas histórias que são contadas lá estão ali preservadas. Tem vendas, então ela está também privilegiando as pessoas que fazem com as próprias mãos. E como ela, tem algumas no Brasil que são bem-sucedidas, mas são pessoas, são empresárias, geralmente mulheres, que resolvem vestir a camisa e que organizam cooperativas, organizam entidades, e tem toda uma preocupação em pesquisar preço e juntar gente para fazer aquelas pessoas serem valorizadas e os trabalhos delas também. Então, tem muito poucas e muito boas experiências nesse sentido. A gente tem aqui no Brasil o bordado a Renascença, e a gente pode dizer que sim, a Renascença, embora ela tenha vindo com as portuguesas, foram as freiras portuguesas que vieram para o Brasil, que trouxeram e guardaram com elas um certo período, depois elas resolveram ensinar nas comunidades, acho que tomadas por um sentimento mesmo de querer ajudar, desculpem, elas passaram adiante, mas tem uma diferença, porque eu não sei exatamente em que momento isso se deu, se foi em Portugal ou aqui, mas quero crer que aqui, porque não acho, não encontro, eu estou ainda no meio da pesquisa, mas eu não encontro referências em Portugal do uso do lacê, que é aquela fitinha que é costurada. Quando essa renda, né, que é um bordado, foi feita pelas primeiras vezes, ela é de Burano, é uma renda italiana, é a renda de Burano. E lá ela é feita não com um lacê, ela é feita com um bordado mesmo, que elas vão tramando. E existe ainda uma outra variação onde o lacê é feito de crochê, e de um outro país que eu não vou me recordar agora, é muita coisa, gente, me desculpem, mas o crochê você pode fazer com 2, com 3 ou com 4, mais largo, mais estreitinho, e você faz aquilo e depois você vem costurando ali, e aí os pontos são os mesmos. A Renascença, ela é feita num tambor, que é feito com geralmente cobertor, né, que é colocado assim, e aí ele é revestido, enfeitado, fica todo bonitão, e ali é colocado o papel com os riscos, então elas vão costurando o lacê, seguindo todo o desenho, e aí preenchendo com renda de agulha, aqueles entremeios para formar aquelas coisas maravilhosas. E lá na Itália e nesse outro país, que eu não me lembro agora o nome, eu vou me lembrar daqui a pouco, porque ele é conhecido como macramê.
Não tem nada a ver com macramê, é feito de crochê mesmo, mas é conhecido como macramê desse país. E ele é costurado ali e vem preenchendo, então é todinho feito artesanal, nem se compra esse lacê que é industrializado. Mas o nosso, a nossa renascença aqui tem uma característica diferente de todo o resto do mundo. Então, sim, é brasileira e é nossa aqui. É muito interessante, então, a renda brasileira, ela é feita por todo o Nordeste e tem sim um apoio, porque alguns políticos, né, sabem o valor que isso tem e sabem que isso faz lá a roda funcionar e que se não fosse por isso ele enfrentaria muito mais problemas, porque tem muita gente que tem povoados, tem viagem, a gente viaja para conhecer as rendeiras do Nordeste que foram cantadas em verso e prosa, né? E a renda também tem em Santa Catarina e um pouquinho no Rio Grande do Sul. E eu achei uma coisa bem legal, que assim que terminar eu vou fazer um comentário lá nesse post mesmo, colocando um link para vocês verem, porque jornalistas fizeram uma pesquisa e fizeram uma reportagem lindíssima, dividida em algumas partes. Eu vou colocar o link para vocês verem, sobre essa comparação, digamos assim, entre a rendeira brasileira e a rendilheira lá de Portugal, no caso aí a renda de bilro, tá? E elas comparando e contando as histórias, que tem uma coisa tão bacana que eles falam, que a gente aqui no Brasil, no Sul, os nossos escritores faziam uma relação, né? Os maridos iam para a guerra e as mulheres ficavam ali tecendo, tem muita coisa na nossa literatura, e as rendeiras também, quando os maridos vão para o mar, elas ficam rendendo, então tudo isso, a história é muito legal. Eu tô lembrando que eu deixei uma poesia que eu tirei como é que fala? Reportagem mesmo, é do Diário do Nordeste, tá, gente? É no hot site do Diário do Nordeste, mas eu vou deixar o link, porque tem muita coisa lá, né? Então, senão a gente vai se perder. De uma poesia que uma menina faz, essa menina tem 11 anos, e para ver como tá preservando, passando de mãe para filha. A diferença é que aqui no Brasil, as meninas hoje aprendem com as próprias mães ou com uma pessoa da comunidade que se dedica a isso. E em Portugal, o poder público tem escolas especializadas. Essas meninas, principalmente meninos também, quem quiser, eles podem nas férias irem fazer esses cursos patrocinados pelo governo. Então, elas não só aprendem com as mães, com as avós, elas são incentivadas a aprender também como uma forma, não só de ter renda, mas como uma forma de preservar, mas também como uma forma de enriquecimento pessoal. Porque o artesanato, o fazer com as mãos, a habilidade manual, ela é extremamente importante para a formação de qualquer ser humano. Enriquece de uma forma que faz com que você consiga se destacar em áreas que você nem imagina. Outro dia eu até mencionei, né? Quem sabe o Lex, no futuro, se ele quiser ser um cirurgião, ele vai precisar ter essa habilidade, né? Da manual, essa coordenação motora fina. E não só isso, influencia outras áreas do nosso cérebro, ativa outras áreas do nosso cérebro, que faz a nossa mente ficar aberta para muitas outras coisas. Vou ler a poesia dela. Numa tarde de verão, muito calor, pois então, um bilro saiu e mais nenhum viu. Petulante de uma traça, foi procurar para outro encontrar. Um outro encontrou e o cumprimentou, e logo convidou para mais amigo achar. Ou seja, o bilro tá ali, um sumiu, aí foi procurar, acabou achando outro, de repente tem lá uns 12, de repente, para fazer uma renda bem bonitona para um lençol, porque é tido como uma coisa bastante substância, bastante sucesso, né? Bastante visual muito bonito, uma coisa requintada quando você tem bastante bilro. Então, é a poesia da menina. Ela tem a pessoa que fez a entrevista diz que ela fala muito bem, é toda desenvolta. E como ela conseguiu isso?
Primeiro participando, né? Porque também tem isso. Quando a gente sai, agora a gente até não tá podendo, mas daqui a pouco já vamos poder. Quando a gente sai, a gente se relaciona com outras pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, gente, num ateliê, você tem pessoas das mais diversas posições sociais, culturais e como é que fala quando a gente fala de dinheiro? Esqueci agora. Econômicas. Então, a pessoa, tem gente que é formada, tem gente que é professora e tem gente que não, que é dona de casa, que nunca, sabe? Tem de tudo quanto é jeito e todas as pessoas conversam e as pessoas se enriquecem. Cada uma traz a sua experiência e uma enriquece a outra. Você aprende a se comportar, você aprende a falar, aprende a ser desenvolto, você se relaciona com as pessoas. Não é à toa que muitos psicólogos mandam alguns dos seus pacientes fazerem cursos, né? Porque isso também influencia na nossa vida. Então, olha, gente, tudo, o patchwork, o bordado, tudo é um universo tão rico e o bordado, eu acho que de todos esses é o mais permeável. O crochê também mas a maior parte das pessoas, mais do que o tricô, até tem mais gente que faz crochê do que tricô, mas o bordado, pela riqueza que ele tem, pela variedade que ele tem de técnicas, ele te mantém presa, porque você fez uma, você quer fazer outra, você quer conhecer tal ponto, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que vale a pena a gente aprender e agregar o patchwork também, porque o quilting não deixa de ser um bordado, e a gente consegue agregar o bordado ao quilting, consegue agregar a costura e as peças que a gente vai fazer, porque às vezes você fala assim, eu vou fazer, mas eu não tenho mais lugar onde pôr quadrinho, mas é só quadrinho, sabe? Não, a gente pode colocar naquilo que a gente quer, e eu vou começar a postar para vocês. E essa pecinha é um avental, e a gente vai começar a postar também os tecidos diferentes que a gente pode explorar, os pontos diferentes, as técnicas diferentes e os fios. E sobre as agulhas também, gente, olha, é uma coisa de endoidecer a gente, de prazer, de você saber, puxa, é por isso que quando eu uso essa agulha parece que é melhor, porque a gente às vezes faz por instinto, né? A gente nem conhece qual agulha serve para quê. E porque a gente não tem, gente, aqui. A gente não tem isso. A gente tem as professoras que ensinam, mas elas também ensinam aquilo que elas... muitas das experiências, que é uma coisa grandiosa, mas a gente nem faz ideia de que a indústria desenvolveu aquela agulha para tal bordado, para tal ponto, para tal linha, para tal tecido, e aquele tecido foi desenvolvido. Então, é muito rico. A gente vai registrar isso e vai deixar todo mundo bem afiado, se Deus quiser. Se Deus me der vida e saúde, porque eu entrei nessa de cabeça, eu não quero sair mais. O meu oftalmo me disse que bordado não. O seu oftalmo, ele precisa saber que a gente consegue treinar os olhos, né? O olho, muita gente fala que o olho tá cansado. O olho tá cansado era sinônimo de envelhecimento. Então, quando a gente já tem catarata, faz a cirurgia. O treinamento com os olhos, a gente tem treinamento com os olhos também. O oftalmo não gosta desse assunto, mas, gente, eu já fiz treinamento com vários treinamentos que me foram sugeridos e, sim, realmente melhora bastante, tá? Como é que eu bordo? Eu tenho miopia, eu tenho 13 graus em um olho e 16 no outro. Minha irmã tem mais que eu e ela também faz as artes dela. Minha irmã, inclusive, é cega de um olho, do outro quase que completamente, mas ela continua fazendo e é o que mantém. A gente precisa de olhar o longe. É importante isso, olhar lá longeão para ter esse treinamento, mas o treinamento ali focal também é importante. Como é que eu bordo? Primeiro, eu tenho aquela lente que eu penduro aqui no pescoço, tem lá no pano xadrez. Então, a minha visão é maravilhosa, eu não preciso me esforçar. Segundo, iluminação apropriada. Além da iluminação aqui na sala, tem um foco bem grandão ali onde eu sento, eu tenho uma iluminação próxima aqui. Então, se eu tiver boa iluminação,
E aquele comportamento de bordar um pouco, sair, beber uma aguinha, voltar. Então, é perfeito. O que não é muito recomendado e a gente não deixa de lado é ficar olhando a tela, né, do computador e do celular ali o tempo todo. Isso não. Mas o bordado em si, vão por mim, gente, que vai fazer o seu olho melhorar bastante e não vai deixar ele ter nenhum problema, desenvolver nenhum problema. Fora isso, Deus, né? Não posso deixar porque de registrar, porque já tive problema sério que um médico falou para mim, a senhora já fez vários lasers, né? Eu falei, não fiz nenhum. Ele falou, engraçado, eu tô vendo aqui algumas marcas de cicatrizes, que são cicatrizes para quando você sela a córnea, a córnea, a retina, né? O meu olho, desculpa, gente, tô me alongando. O olho míope, ele é um olho gordo. Então, eu tenho olho gordo. Ele é um olho que é maior do que o olho normal. E aí, como ele é maior, a retina, ela tende a se esgarçar. Então, alguns pontinhos que aparecem nos olhos que são míopes, automíopes como o meu, eles são fechados com aplicação de laser. Ele falou que ele viu vários e eu nunca fiz nenhum. Então, quer dizer, Deus, né, que me ajuda. Então, mas fora isso, gente, é ter o lugar certo, descansar um pouco, olhar ao longe, passear, para não ter miopia, para não piorar o quadro, de tudo um pouco vai fazer bem. Então, borda um pouquinho só, escolhe uma linha mais grossinha, não deixa de ter prazer não, porque faz parte, vale a pena. Gente, então é isso. Deixa eu ver se... Não, eu não falei tudo não, gente, porque tinha muita coisa pra gente falar hoje. Por exemplo, da renda labirinto lá da Paraíba, que é uma coisa de enlouquecer a gente também. A gente quase não ouve falar, né? Renda labirinto. Só algumas poucas pessoas, mas no Sudeste, a gente nem renda labirinto. Ai, o que é isso? Uma renda lá da Paraíba. É assim, assim, assim. Mas aquilo nem fica porque não tem uma divulgação tão intensa, né? Então, mas a gente vai mostrar tudo isso e vamos falar também daquelas pessoas que estão lá na casa delas ou no portão, né? No Nordeste tem muito isso. Elas vão se sentar ali e conversar. Gente, que delícia que deve ser, né? Num final de tarde, deu o almoço para a criançada, lavou a louça, senta lá fora, vamos conversar, bater papo e fazer aquela renda que ainda por cima vai complementar a renda da família. Deve ser maravilhoso. Eu amaria me sentar uma tarde lá com elas e conhecer a história delas também. E é isso então, depois deem uma olhada lá no link para vocês lerem a reportagem, são 3 reportagens, pode ser que tenha mais que isso, mas eu li 3 reportagens maravilhosas, eu vou deixar o link das 3 para vocês irem lá olhar e lerem também e se deliciar com as coisas que as meninas descobriram, tá bom? Um beijinho, gente, a semana que vem a gente tá de volta e fiquem com Deus, é isso, e bordando.